dia, amigos, bom dia, amigas. Sejam bem-vindos aqui ao Toca do Leão, para esse cafezinho gostoso, gosto de coisa boa, barulho de coisa boa. Eu vou confessar para vocês, esse bolinho de polvilho está cheiroso demais. Não é uma provocação, mas eu compartilho contigo que eu tenho aqui a minha mesa e compartilho com você a hora que estiver assistindo o nosso vídeo, que você estiver por aí. Vai ser uma alegria e é um prazer imenso poder recebê-los e ter a graça de poder chegar à sua casa para trazer não somente essa companhia para o seu café da manhã nesse domingo, como também conversarmos aí sobre alguns assuntos importantes, por rápidos, breves minutos, nos dará muita alegria, muito prazer. Eu, de fato, estou muito feliz, sempre que posso, trago aqui alguma reflexão. Isso me tem feito muito bem. Nós já somos uma família de mais de 600 membros e queremos avançar, queremos seguir em frente para trazer a melhor mensagem, o melhor convívio, para transformarmos um domingo comum num domingo que comece bem, a partir dessa nossa conversa domingueira. Nós falamos nos nossos programas passados, nossos vídeos passados, sobre um assunto muito interessante, para não perdermos o nosso dia, Não perca o seu dia, foi o tema do nosso programa, 1 ou 2 programas, 3 programas transatos que nós fizemos aí. E falávamos exatamente sobre uma abordagem científica sobre fusos horários, Como se pode perder um ou mais dias ou ganhar um dia numa mudança de fusos horários, Falamos de uma viagem a mais longa, de 19 horas, em que se atravessam vários fusos horários e se chega 2 dias adiante na cidade para a qual viajou 19 horas apenas, teria que ter viajado 48 horas, e no entanto não foi, por causa desse jogo do tempo. E perder o dia pode ser por qualquer razão, Então hoje nós queríamos conversar sobre uma sequência daquele assunto, uma retomada daquele assunto, sob um ponto de vista que talvez a gente não tenha parado para pensar. Quanto vale o seu dia? Vamos ao tema. Quando nós falamos que não podíamos perder o nosso dia em querelas, em decisões, precipitações, falávamos naquele vídeo a respeito dessa coisa de ganhar ou perder o dia, como a gente costuma dizer. Mas de repente a gente nem faz conta do dia, Então tem um ditado que diz, quem faz conta do seu dia, faz conta do seu dia para si e para Deus, Então, todo ganho, toda perda no curso de um dia pode ser valorada. Você pode avaliar quanto você ganhou fazendo determinada coisa, procedendo de determinado modo, cuidando de determinadas obrigações, fora delas fazendo outros eventos, outros acontecimentos. Também pode-se medir a perda que um dia significa para nós, por exemplo, no desemprego, na procurada de trabalho, em determinadas frustrações, decepções, dias de enfermidade, dias diríamos assim, de paralisia, em que algum evento, alguma coisa está impedindo ou impede que nós possamos produzir o máximo da nossa capacidade, da nossa competência. Mas a pergunta vem a propósito de uma conversa de um garoto que eu tive a oportunidade de ler, e me lembro de ter visto isso na internet há muito tempo, que o garoto perguntou para o pai um dia: pai, por que o senhor fica tanto tempo fora de casa? Eu só vejo o senhor chegando, desfazendo malas, saindo com as malas cheias, dias e dias fora, fico com saudade. O que o senhor faz? O papai é um empresário, o papai tem negócio, o papai tem empresas, e ele precisa viajar, precisa cuidar dos negócios, E de maneira que o papai tem um cargo muito importante numa empresa e até bem pago por isso. Por isso é que vocês têm um padrão de vida melhor. E aí o menino perguntou para ele: quanto custa o seu dia, pai? Quanto vale? Ele falou: por quê, filho? Eu falei: não, eu quero saber.
Aí o pai falou, é difícil de saber, porque papai tem um salário alto, mas tem bônus por sucessos, negócios feitos, de maneira que dá um bom dinheiro, mas é uma quantia alta. E por que você está perguntando? Ele falou, não, porque eu vou juntar dinheiro para pagar o senhor, para ficar pelo menos um dia só comigo, para a gente conversar, brincar, para o senhor brincar comigo, porque já faz tempo que o senhor não faz isso. Então, naquele momento, aconteceu uma dicotomia que acontece com todos nós. A gente sabe quanto custa o nosso dia. Se eu perguntar, por exemplo, para um engenheiro que vai gastar um ano numa obra, o valor da empreitada, tirando os custos, é o lucro dele. Aquele é o valor dividido por 365 dias, que custa o seu dia. Tem que se pagar ele para fazer aquilo. Mas para ele a importância do trabalho, de espalhar a sua marca, os seus produtos pela cidade. Esse prédio aqui foi o fulano que fez, esse prédio também, aquela vila, esse lugar, as pessoas estão todas felizes ali, estão alojadas, estão protegidas, o edifício é seguro, então aquilo tem um preço, mas você não sabe aquilo está o valor. Da alegria da pessoa que vai conquistar a casa própria, primeira moradia, vai morar no que é seu, poder cuidar dos seus filhos, não viver como um caramujo com a casa nas costas, andando para lá e para cá, porque o caramujo é inquilino de si mesmo, para onde ele vai carregar a casa nas costas. Mas a gente sabe a importância, sabe quanto é difícil um aluguel, e aí aluguel tem fiador, tem avalista, mil dificuldades para se obter a condição de morador de inquilinato, mas a maioria mora assim. Então, nós verificamos que se perguntar para um pedreiro, o pedreiro vai dizer, meu dia é 350, o outro é 500. Não, tem pedreiro que cobra R$1.000, R$1.200 por dia, um mestre de obras competente que vai comandar toda a construção, ele, certamente, o dia dele custará mais caro do que o dia de um pedreiro normal. Mas nem o pedreiro nem ele sabe o valor do que estão fazendo. Na reconstrução de Londres, estavam reformando uma igreja que foi destruída, e aí chegou para um rapaz que estava trabalhando ali e perguntou para ele, o que você está fazendo aqui nessa obra? Eu falei, eu sou ajudante aqui, servente, né? E aí perguntou para o outro falou, não, eu estou só aqui, eu sou pedreiro da obra e estamos trabalhando como pedreiro. E chegou um terceiro que estava ali ao lado e perguntaram para ele, o que você faz nessa obra? Ele falou, estou construindo uma igreja. É a maneira de ver o valor e o preço de cada coisa. Né? Quando nós ouvimos de um pensador, lemos que um pensador disse certa vez, Oscar Wilde, nós vivemos numa sociedade que sabe o preço de tudo, mas não conhece o valor de nada. Então aquele menino estava perguntando para o pai sobre quanto era o preço do dia dele, quanto custava para ele parar um dia só, por conta, para conviver com a criança. E o pai, então, naquele momento, não soube avaliar, talvez, a importância, do que um dia valia para aquele menino na convivência com o pai. Muitas vezes nós não somos indiferentes por maldade, às vezes é a rotina que nos absorve, Eu me lembro de Terry Johnson contar, ela era uma pastora protestante, ela disse que certo dia estava com a lista de compromissos na geladeira, colados lá, De manhã até tarde da noite ela ia estar ocupada com tantos eventos e cuidava ali de preparar a cozinha para poder ir embora, quando Laurinha, petitinha, veio gatinhando e chegou até ela e puxou ela pela borda do vestido. E ela olhou e falou, mamãe. Aí ela falou assim, Laurinha, mamãe está ocupada, minha filha, mamãe não pode te pegar agora. Mamãe, eu quero colo, mamãe. Não, vai lá para o quarto, vai para os seus brinquedos, mamãe depois pega você no colo. Agora, a mamãe está muito ocupada, eu estou aqui com uma lista de compromissos terrível. Então ela tinha tantas coisas urgentes, mas não estava prestando atenção no fundamental. Laurinha um dia se tornaria adulta, viria a fase da adolescência, se tornaria uma criança independente, amanhã um jovem independente, uma pessoa madura e independente, e provavelmente a mãe iria lamentar a ausência do filho,
fosse ele bem-sucedido ou não, fora da sua casa, porque eles ganham o mundo e nós não podemos impedi-los. E a síndrome do ninho vazio é a resposta para aquela azáfama, aquelas ocupações que Terry Johnson estava alegando para não pegar a menina no colo. Aí ela disse que teve um insight, sabe-se lá em Minas Gerais, diria uma sapituca, né? E ele, nem sei bem o que é isso, mas aquele estalo, e ela falou, peraí, essa criança está me pedindo colo. Ninguém pode dar esse colo que ela está me pedindo, alguém pode fazer esse serviço aqui, mas ninguém pode fazer por ela o que ela quer de mim. Ninguém dará o carinho que você tem que dar para o seu pai, para sua mãe, para os seus filhos. Eu também não posso imaginar alguém me substituindo nessa tarefa. Nós podemos ser carinhosos com os nossos, com os filhos dos outros, aliás, devemos ser, mas nem de longe passando pela ideia de que é uma substituição. Todos nós somos, a bem da verdade, donos de um tempo que não tem preço. Mas podemos vender pedaços desse tempo para uma empresa, como um profissional, como um operário, né? Nós podemos vender como um empresário, nós podemos vender parte desse tempo para produzir bem-estar, conforto para pessoas que a gente nem conhece. Mas não podemos fazer isso ao preço, ao custo, né? Do valor que tem uma amizade, um carinho, um afeto. Quantos amigos, né? Não nos cobram pelo seu amor? Quantas pessoas a gente ama sem cobrar nada delas? Porque não se pode botar valor, né, nessas coisas, né? O preço nessas coisas. Imagine um filho que quisesse pagar uma mãe por todo o sacrifício que ela faz para que ele viva, para que ele exista, para que ele nasça, para que ele cresça, para que se torne adulto e autônomo e dono da sua vontade. Um pai, um chefe de família, que madruga para trabalhar, às vezes anoitece no trabalho, tem que fazer translados em ônibus lotados, em bairros distantes, perigosíssimos, nas grandes cidades. Qual o valor dessa dedicação e desse amor? Qual é o valor da dedicação da sua esposa, do seu esposo, do seu filho, do seu irmão, do seu pai, da sua mãe, se você ainda os tem, né? Qual é o valor do que você faz fora da obrigação dos que te pagam para determinado compromisso? Então, uma coisa é o preço, outra coisa é o valor. A gente sabe o preço de um cigarro, de um determinado entorpecente, um frasquinho, sabe o preço, qualquer lugar que for sabe, mas não sabe o valor de uma vida perdida nas drogas. A gente sabe o preço de muita coisa, mas não tem ideia do valor da vida. Então, no Salmo 118, há uma frase muito interessante: esse é o dia que o Senhor preparou para nós. Exultemo-nos com Ele. Né? Olha a recomendação, né? Esse é o dia que o Senhor preparou para nós. Um dia que Deus preparou para nós não tem preço, não dá para botar uma etiqueta em nada, porque é tudo diferente, é tudo bênção, é tudo renovação, é tudo oportunidade. Mas nós temos que nos alegrarmos, vivermos felizes, estabelecermos uma dinâmica que faça com que o nosso dia valha muito mais do que se imagina por aí. Todo o tempo que nós pudermos dedicar nesse dia que o Senhor preparou para nós, como o Salmo 118. Todo o talento que nós pudermos usar, toda a energia e todo o amor, pelo qual ninguém vai pagar para nós. Como filho nenhum paga o esforço dos pais para serem pais. Como pais nenhum pagam, embora tenham pago pelo o treinamento, o curso, não pagam pelo êxito de um filho bem-sucedido. A pessoa talvez só vá dar valor naquela esposa que teve quando ela partir. Assim será com o marido, assim será com o filho, será com os filhos, se os filhos vierem a falecerem antes que os pais. Mas, de qualquer forma, também os filhos reconhecerão
o valor dos pais muitas vezes tardiamente, quando eles já não estão mais aqui. Então, essa pergunta que o menino fez, quanto custa o seu dia? Para que ele pudesse pagar para o pai o valor de ter um dia com aquele homem que ele admirava, o seu herói. Conta-se que o outro garoto, perguntado o que ele queria ser na vida quando crescesse, ele dizia: eu quero ser um celular. Para quê? Para que a minha mãe fique comigo o dia inteiro. Me dedique o tempo que ela dedica ao celular. Se é verdade ou não, essas narrativas, de qualquer forma, induzem-nos a uma reflexão. E é uma pergunta que a gente precisa fazer num domingo maravilhoso como esse. Não tem preço isso aqui. Esse momento nosso não tem preço. Tem um valor que a gente não sabe aqui na tarde. Para mim, de felicidade, de alegria de poder tomar esse cafezinho contigo, conversar sobre essas coisas que têm valor, mas ninguém pode botar preço. Esse dia contigo é um dia impagável. Não tenho como fazê-lo. Então, talvez eu me torne devedor do seu carinho, do seu afeto, da sua atenção. E por isso, eu te agradeço. Obrigado por ter estado comigo, me aceitado aí onde você está. Até o próximo vídeo. Que Deus os abençoe.